Imagine um lugar que não está em nenhum mapa, um lugar sem estradas ou fronteiras, feito de pensamentos, emoções e memórias. Carl Jung, a mente inquieta que desvendou os labirintos da psique humana, não nos alertou sobre inimigos externos, mas sobre paisagens internas. Territórios onde o eu se perde, onde a alma se dissolve. Jung não falava de maus hábitos ou falhas comuns. Ele se referia a verdadeiros abismos da consciência. Ambientes psíquicos onde o sofrimento não fortalece, mas destrói. Onde a dor não transforma, mas devora. E onde nenhum crescimento pode florescer. Esses são os 7 lugares onde a alma nunca deve habitar, de acordo com os ensinamentos profundos e perturbadores de Carl Jung. 1. A casa da negação, onde a sombra é rejeitada. Até que você torne o inconsciente consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. Carl Jung. A sombra é tudo aquilo que negamos em nós mesmos. Raiva, inveja, desejos reprimidos, medos inconfessáveis. Ela não é inerentemente má. Ela é apenas desconhecida. E quando negada, a sombra se torna um fantasma que nos controla. A negação não é apenas recusar-se a encarar verdades externas. É um ataque silencioso contra as partes de nós que julgamos inaceitáveis. É transformar o inconsciente em um mestre invisível que puxa as cordas da nossa vida sem que percebamos. Você já se pegou culpando os outros pelo seu fracasso? Sentindo que o mundo está cheio de pessoas tóxicas? Jung diria que não é o mundo, é a sua sombra, dirigindo o espetáculo dos bastidores. Quando a sombra é rejeitada, ela emerge como comportamento passivo-agressivo, sabotagem inconsciente, explosões emocionais desproporcionais. Você acredita estar lutando contra o mundo, mas na verdade está lutando contra si mesmo. Na casa da negação, a alma se torna um fantoche, prisioneiro de tudo aquilo que se recusa a enxergar. E enquanto isso, a sombra ri baixinho, puxando os fios da sua existência. O que torna a negação especialmente perigosa é que ela parece segura. Dizemos a nós mesmos que olhar para dentro é perder o controle, desmoronar, se despedaçar. Mas Jung acreditava no oposto. Encarar a sombra não é o fim da sanidade. É o início do verdadeiro poder, da verdadeira força, da verdadeira cura. Quando você integra a sombra, você para de ser manipulado pelo seu inconsciente. Você não explode mais de raiva por coisas pequenas. Não persegue pessoas que não te amam. Não sente mais a necessidade de agradar a todos ou de se esconder atrás de uma máscara. Em vez disso, você se torna completo. Não perfeito. Real, humano, fundamentado, autoconsciente. Jung chamou esse processo de individuação, a integração das partes consciente e inconsciente da psique em um eu unificado. E tudo começa com coragem, a coragem de admitir que você não é tão calmo, tão gentil, tão equilibrado quanto finge ser. Então, quando sentir ciúmes, não negue. Pergunte por quê. Quando sentir ódio, não o mascare com falsa gentileza. Descubra suas raízes. Quando sentir raiva, não a reprima até que ela exploda. Ouça o que ela está tentando lhe dizer. Porque a sombra que é vista não está mais no controle. Mas a sombra que é ignorada, ela espera, ela observa, ela se fortalece e, eventualmente, ela agirá. Não construa sua casa na negação. Não exile sua verdade. Vá para o porão da sua alma. Tire a poeira das partes que você enterrou e fale com elas. Não para envergonhá-las, mas para entendê-las. Só então você para de viver o destino imposto e começa a viver a sua verdade. Segundo lugar perigoso, o pântano do ressentimento, onde a dor nunca se transforma. Jung acreditava que o sofrimento, quando encarado conscientemente, poderia levar a uma transformação profunda. Mas quando o sofrimento é enterrado, negado ou repetido sem reflexão, ele se transforma em algo mais sombrio, ressentimento. Ressentimento é dor que apodrece. É a história que continuamos contando a nós mesmos sobre como fomos injustiçados, traídos, esquecidos, não amados. Ela se alimenta da repetição. E como um pântano, quanto mais tempo permanecemos nele, mais difícil é nos movermos. Tudo fica mais pesado, mais denso, mais preso. Remover o passado é carregar velhas feridas como sua identidade. Você se pega dizendo coisas como: "Isso sempre acontece comigo?" Ou
As pessoas nunca mudam. Ou, um dia vão se arrepender do que fizeram comigo. Nesse momento, você não está se curando, está alimentando o veneno. O ressentimento nunca pune quem te machucou. Ele pune você. Começa a fechar seu coração, a confiar menos, a amar com desconfiança. E sem perceber, você começa a se tornar aquilo que despreza, amargo, frio, cruel. A vítima se transforma no espelho do ofensor. Jung ensinou que é assim que a sombra se infiltra, convencendo você de que sua dor o torna justo e, portanto, sua raiva é sagrada. Mas a raiva não examinada é uma corrente. O perdão, na psicologia de Jung, não é sobre deixar alguém escapar. É sobre soltar a corrente. Porque enquanto você se agarrar à dor, será prisioneiro dela, e o pântano do ressentimento continuará a te consumir. Quebrar a corrente é um ato radical. É resgatar sua energia do passado. É dizer, isso aconteceu. Doeu. Mas não vou permitir que isso molde o resto da minha vida. Transformar a dor não significa esquecê-la. Significa dar um propósito a ela. Encontrar a lição, a força, o limite que ela ensinou a manter. Jung chamou isso de alquimia da psique, a arte de transformar chumbo emocional em ouro. Então, se você se encontra preso no ressentimento, pare. Pergunte a si mesmo, estou alimentando isso ou me libertando disso? Porque o pântano sempre oferecerá um lugar para se deitar. Mas não confunda essa estagnação com paz. Terceiro lugar perigoso, a prisão da culpa e da vergonha, onde o eu é condenado. Há uma diferença visceral entre culpa e vergonha. A culpa diz, eu cometi um erro. A vergonha diz, eu sou o erro. Jung via a vergonha como um dos estados emocionais mais letais. Não por ser dramática, mas por ser silenciosa. Ela se esconde nos recantos da psique, sussurrando que você é indigno. Indigno de amor, indigno de redenção, indigno de cura. Pessoas que habitam essa prisão frequentemente parecem funcionais. Elas trabalham duro, sorriem em público, alcançam sucesso, mas por dentro carregam a crença silenciosa de que estão fundamentalmente quebradas. Nenhuma conquista parece suficiente. Nenhum amor parece merecido. Nenhum perdão, nem mesmo o dos outros, atravessa o muro que ergueram ao redor de si mesmas. Essa é a tragédia da vergonha. Ela não apenas faz você se sentir mal, ela o desconecta da sua própria alma. Ela diz que você precisa se tornar outra pessoa para ser aceito, até mesmo por si mesmo. Jung acreditava que a verdadeira cura não começa na perfeição, mas na autoaceitação. Ele não incentivava a indulgência, mas alertava contra a autopunição perpétua. A psique precisa de espaço para evoluir. Ela não pode fazer isso em uma cela de autojulgamento constante. Permanecer na culpa além da lição que ela trouxe não é nobre, é autodestrutivo. A verdadeira culpa leva ao crescimento, à reparação, à responsabilidade. Mas a vergonha persistente e inflexível, leva à paralisia. Jung nos convida a confrontar o nosso juiz interior, a perguntar, de quem é essa voz? Onde eu aprendi que o amor deve ser conquistado? Quem plantou a ideia de que eu não sou suficiente como sou? Essa vergonha foi inserida na infância, na religião, no trauma, na comparação. E, no entanto, carregamos esses grilhões como se fossem uma lei. Mas hoje você pode começar a destrancar essa porta. Não apagando o passado, mas recusando-se a deixá-lo definir seu valor. Seus erros não são sua identidade. Seu passado não é seu destino. A alma não foi feita para viver em condenação. Seu lar natural é o crescimento, não a culpa. É a liberdade, não o medo. É o autorrespeito, não a autorrejeição. E se você quer se curar, precisa estar disposto a encarar o espelho sem desviar os olhos. Não para encontrar falhas, mas para oferecer compaixão. Como Jung ensinou, somente abraçando a totalidade de nós mesmos, luz e sombra, podemos ser inteiros. O teatro da persona, onde a autenticidade é abandonada. Carl Jung introduziu o conceito de persona, a máscara social que usamos para navegar pelo mundo. É a versão de nós mesmos que apresentamos para sermos aceitos, admirados, protegidos. Mas embora a persona seja necessária para sobreviver em sociedade,
Habitá-la é se perder. O teatro da persona é o lugar onde a performance se torna identidade. Você começa com uma máscara e depois esquece que é uma máscara. Sorri quando quer chorar. Concorda quando sua alma grita em protesto. Você veste, fala, age, não para se expressar, mas para manter a aceitação. E lentamente, sem perceber, você desaparece. Seu verdadeiro eu, seus desejos, sua dor, sua criatividade, seu caos, todos empurrados para o inconsciente. Você se torna um personagem na história de outra pessoa, atuando em um roteiro que não escreveu. Jung alertou: a alma não prospera no fingimento. Quanto mais você atua, mais distante sua vida interior se torna. E, eventualmente, você se sentirá exausto, entorpecido, deprimido. Não porque sua vida não tenha sentido, mas porque sua vida não lhe pertence. Neste lugar, a autenticidade não está apenas ausente. É perigosa. Mostrar o verdadeiro eu seria arriscar a rejeição. Mas Jung acreditava que ninguém pode se tornar completo sem enfrentar esse risco. A individuação, o caminho para a maturidade psicológica, exige que removamos a máscara pedaço por pedaço e nos perguntemos: quem sou eu realmente? Abandonar o teatro da persona não é se rebelar contra a sociedade, é lembrar da sua alma, resgatar a voz que você silenciou, o sonho que você adiou, os valores que você enterrou. Porque não importa o quão admirada sua máscara se torne, se ela não refletir sua verdade, nunca será amor, será solidão. Quinto lugar perigoso, o labirinto do excesso de pensamentos, onde a mente se torna uma armadilha. A mente humana é uma ferramenta brilhante, mas Jung alertou que quando a mente não está conectada ao eu mais profundo, ela se torna um labirinto, um lugar de loops infinitos, uma prisão de análise, um redemoinho onde o pensamento nunca termina e a verdade nunca é encontrada. Deter-se nisso é confundir ruminação com sabedoria. Você pensa, 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 tentando resolver sua dor com lógica, tentando controlar o futuro com previsões, tentando desfazer o passado com a imaginação. Mas quanto mais você pensa, mais se afasta da clareza. Jung enfatizou a importância da intuição, do símbolo, do inconsciente. As partes da psique que não se expressam em linguagem racional. Ele sabia que a cura e o significado muitas vezes surgem das profundezas irracionais, não da superfície lógica. Permanecer preso no labirinto é esquecer que a mente não é o mestre, é o servo. Então, quando o pensamento se torna um ciclo sem fim, Jung propôs um ato radical. Pare, sinta, respire, ouça. Em vez de procurar respostas na mente, volte ao corpo, volte ao presente. Porque a saída do labirinto não é encontrada pensando, é encontrada vivendo. Mas no labirinto do excesso de pensamentos, o coração se silencia. Os sinais do corpo são ignorados. A voz da alma, suave, intuitiva, simbólica, é abafada pelo ruído. Pensar demais parece seguro, oferece a ilusão de controle. Mas, na verdade, é o medo disfarçado de inteligência. Mantém você preso na paralisia decisória, no entorpecimento emocional, na desconexão espiritual. Jung diria: não resolva a vida. Sinta, sonhe, viva. Porque a alma não fala em fórmulas. Ela fala em metáforas, imagens, sentimentos, silêncio. Para sair deste labirinto, você precisa reaprender a confiar. Não apenas na lógica, mas nos seus instintos, no conhecimento interior. Precisa agir sem todas as respostas. Parar de reviver o passado e começar a habitar o presente. Sabedoria não é saber tudo. É saber quando parar de pensar e começar a viver. 6. O deserto do isolamento, onde a conexão é temida. Jung compreendeu algo que a psicologia moderna ecoa hoje. A alma não se cura no isolamento. Ela se cura no relacionamento. Mas há um lugar para onde muitos feridos se refugiam. Um deserto psicológico, vasto, vazio. Segundo, seguro, sem vida. Esse é o lugar onde você se convence de que não precisa de ninguém, que as pessoas são perigosas, que o amor é um risco que você não pode correr. No começo, é uma sensação de poder, sem expectativas, sem decepções, sem traições. Mas aos poucos, o silêncio se torna insuportável. A solidão, antes sagrada, começa a parecer um exílio.
Neste deserto, a vulnerabilidade é a inimiga. Você se torna excessivamente autoconfiante, emocionalmente reservado, profundamente cético em relação à intimidade. Mas o que você realmente está evitando não são os outros. São as partes de si mesmo que se sentem indignas de serem vistas. Jung nos lembrava: somos feridos em relacionamentos e somos curados em relacionamentos. Trabalho com a sombra, recuperação de traumas, autodescoberta. Tudo isso é necessário. Mas não nos tornamos plenamente humanos até que possamos nos colocar diante de outra alma e dizer: aqui estou eu, imperfeito, real, ainda digno de amor. Permanecer isolado é viver sem espelhos, sem o atrito sagrado da conexão, sem o desafio e a alegria de ser conhecido. Sim, a conexão nos abre para a dor, mas também nos abre para a alegria. E a alma não foi feita para sobreviver sozinha, ela foi feita para pertencer. 7. O cemitério do passado, onde o presente é abandonado. Há um último lugar contra o qual Jung alertou: o cemitério do passado. É para onde as pessoas vão quando não conseguem se livrar da culpa, do arrependimento, da nostalgia, da tristeza. Este lugar é enganoso, é sagrado lamentar, nobre relembrar. Mas viver ali é parar de viver. Você se torna um fantasma vagando pelas memórias, revivendo feridas, tentando ressuscitar o que já morreu. A mente repete o que poderia ter sido. O coração se apega ao que foi perdido. E o momento presente se torna um borrão, ignorado, não vivido, não amado. Jung acreditava que a psique está sempre nos chamando para a totalidade, mas a totalidade só pode acontecer agora, neste exato instante. Mas se você está olhando para trás, você perde as portas que se abrem à sua frente. Deixar ir não significa esquecer. Significa honrar o passado sem se tornar ele. Significa aprender a dizer adeus, não apenas às pessoas, mas às versões de si mesmo que não servem mais à sua jornada. Há lições no passado, mas não há vida, nenhum novo fôlego, nenhum movimento para frente. Então, se você se encontrar vagando por esse cemitério psíquico, ajoelhado diante de velhas feridas, revivendo antigas traições, pare e pergunte a si mesmo: o que estou mantendo vivo que já não faz parte da minha história? Chore, perdoe, abençoe e deixe ir. Porque a vida, como Jung ensinou, não está no apego ao que foi. Ela está em se tornar quem você está destinado a ser. Aqui, agora, completamente desperto. Então, deixe os lugares que te encolhem. Entre no espaço onde sua alma pode respirar. Não amanhã, não quando você se sentir pronto, mas agora. Você chegou até aqui. Isso significa que, de alguma forma, você sentiu o chamado para deixar esses 7 lugares, esses abismos invisíveis que Jung advertiu para evitar a todo custo. E agora, diante do espelho da consciência, surge a pergunta inevitável: quantas dessas armadilhas você está habitando sem sequer perceber? O pântano do ressentimento, o teatro da persona, o deserto do isolamento. Lugares que parecem oferecer proteção, mas que, na verdade, são prisões disfarçadas. Jung sabia que a alma não se perde no caos do mundo exterior, mas nos labirintos internos que criamos para nos esconder. Então, agora, faça um pacto consigo mesmo. Um pacto de coragem. Porque enfrentar esses territórios não é para os fracos, é para aqueles que decidiram parar de fugir, parar de se enganar, parar de se esconder. Você está pronto para sair da casa da negação? Para deixar o cemitério do passado? Para romper a corrente da culpa que o mantém prisioneiro? Porque a sombra que você nega hoje será o monstro que te devorará amanhã. Comente: estou pronto para encarar o espelho. E quando você realmente estiver pronto para essa travessia, o próximo passo estará esperando. Nos vemos lá, em 5 segundos, em silêncio.